Antigamente eu poderia dizer, puxa seu bloco de anotação, agora saque o seu tablet aí, porque vem dicas valiosas. Eu estou recebendo o professor Marcelo Buraslan. É isso mesmo? É isso mesmo. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo à Diária FM e ao programa Ponto de Encontro. Tá certo, muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Nosso tema aqui é um tema muito bacana, muito importante, para a gente compreender um pouquinho sobre esse processo de criação do território, talvez até esses 80 anos, o processo de transformação do território em estado. Né? Eu até deixei uma pergunta no ar aí no comecinho, na escalada do programa. Eu indaguei aqui, a gente está aqui ao vivo na FM, mas também com conteúdo na live, no Facebook, no YouTube, quer dizer, esse conteúdo pode ser alcançado, sabe lá quando, né? Isso vai ficar na nuvem. Aí deixei um desafio, se as pessoas sabiam o que era TFA, né? Que os mais antigos já viam isso no selo de patrimônio de umas cadeiras, de qualquer mobília. Professor, TFA, foi isso que deu origem à nossa, o Amapá como identidade própria, é isso? Exatamente. TFA significa Território Federal do Amapá, criado pelo decreto Getúlio Vargas em 13 de setembro de 1943, com mais 4 territórios federais. Naquela ocasião, Getúlio Vargas criou 5 territórios federais, entre eles o Território Federal do Amapá. Pelo decreto 5, do decreto 5.812. Acre, Rondônia, não, Roraima, Acre já estava resolvido. Era Rondônia, Roraima, Amapá. Mas com outros nomes, né? Porque eram Guaporé, que eles vão mudando de nome ao longo do processo. Por exemplo, Roraima não vai existir ainda nesse primeiro momento como território, né? E Guaporé, o Amapá, Ponta Porã, que são territórios que vão sendo criados aí para poder proteger as áreas de fronteira e também promover o processo de ocupação desses espaços. A gente fala a criação do território, depois ela ganhou um peso tão grande, né? Como não poderia ser diferente, mas um decreto estadual, né? Que a data de criação do estado é 5 de outubro, né? Certo. Mas a data oficial acabou prevalecendo o 13 de setembro, que é quando dá a separação do Pará, não é, professor? Talvez as pessoas ainda não conseguem compreender por que o 13 de setembro parece ser mais importante do que o 5 de outubro, né? 13 de setembro aí comemorado, um feriado estadual. Parada cívica. Parada cívica, desfile das escolas, né? Lá no Sambódromo, aqui também pela prefeitura na FAB. Então por que esse 13 de setembro ele parece ser mais importante? É porque, de fato, o 13 de setembro é a data de separação e a criação desse território, desse espaço, com o nome de Amapá. O nome de Amapá vem do município de Amapá, criado em 1901, depois de ter sido resolvida a questão do Brasil com a França. Do contestado. Do contestado, que foi resolvida pelo Laudo Suíço em 1900. Em 1901, aquele que era a Vila do Espírito Santo do Amapá passou a ser município de Amapá e integrado ao estado do Pará, que na época já era estado, né? Porque estamos falando já de república, né? Não era mais província. Saiu já a figura do Grão-Pará e Maranhão, né? É estado do Pará, porque antes esse espaço era chamado de província, né? Do Grão-Pará, antes estado do Grão-Pará e Maranhão, antes estado do Maranhão e Grão-Pará, antes estado só do Maranhão, entendeu? Então é uma evolução política de acordo com o contexto histórico, qual vai mudando essa nomenclatura para atender à perspectiva. Em primeiro plano, o Estado português, a Constituição de Colônia, e depois Brasil independente, já Estado formado nessa transição para a República. Então, em 1901, é criado aí, na verdade, esse município chamado de Amapá, integrado ao Estado do Pará. Muito bem, o professor Buraslan, né? Que eu pensava seriamente que era o nome fantasia da empresa, né? Porque se incorporou ao seu tradicional cursinho pré-vestibular. Exatamente, é o meu sobrenome, né? É o seu sobrenome, é meu sobrenome. Qual a origem desse sobrenome, hein, professor? É árabe. Meu avô era árabe, né? Veio da Arábia Saudita para o Brasil no início do século XX, constituiu família em Belém e a minha família toda de Belém. E eu de Belém vim para cá.
O senhor nasceu lá? Nasci lá, me criei lá e em 2000 eu vim morar aqui em Macapá para trabalhar. 23 anos. 23 anos. Já me sinto com coração amapaense, sentimento de pertencimento, porque essa terra aqui foi a terra que me acolheu, que me abraçou, e é aqui que eu sou muito feliz. Muito bem, professor, a gente está, claro, é importante saber nossas origens, a nossa história, para todos nós, como cidadãos, sejam eles nascidos ou não aqui, como o senhor que adotou, foi adotado por essa terra também, mas em se tratando daquilo que é sua atividade fim, que eu imagino que é uma paixão que o senhor tem, que é essa questão de lidar com o jovem, preparar esse jovem. Antigamente era para o vestibular, agora é para o Enem. Para o Enem. Em que contexto os 80 anos do Amapá poderão, digamos, estar pautando aí, seja o Enem, seja concursos públicos? Eu imagino que isso vai ser muito bem explorado, né? Exatamente. Na verdade, a ideia da história do Amapá, associando a esse tema, é muito mais cobrado nos concursos públicos promovidos pelo governo do estado. E prefeitura também. Por quê? Porque a história e a geografia, elas configuram aí itens dos editais que são cobrados aqui no estado e no município. Então, é muito mais comum esse tema, criação do território federal, a transformação para o estado, vir ser cobrado nos concursos. Por que não é cobrado no Enem ou no ensino médio? Porque agora que houve uma mudança na BNCC, a nova BNCC, ela foi construída dentro desse contexto aí, em 2019, eu participei da construção do RCA, que é o Referencial Curricular Amapaense, eu e o professor Carlos Alberto, que Deus o tenha, lá da Unifap, que a Covid infelizmente levou ele, né? Naquele ano, em 2019, nós estávamos construindo o Referencial Curricular Amapaense. E esse referencial curricular amapaense foi aprovado pelo MEC, foi feita consulta popular. Nós colocamos o currículo, as competências de História e Geografia do Amapá para 2024. As escolas públicas e particulares têm a obrigação de ministrar esses conteúdos no currículo do ensino médio. Então, é muito comum, quando eu chego para dar aula para turmas de pré-concurso, e começa a ministrar os assuntos referentes à história do Amapá, aqueles jovens, aquelas pessoas, os concurseiros, não têm inicialmente ideia do que eu estou falando. São a maioria amapaenses. É uma questão, vamos lá, é polêmica, mas eu não sou um jornalista afeito a polêmicas assim, mas é importante abordar. O nosso mestre Paulo Silva, uma geração acima da nossa, né, no jornalismo, ele diz o seguinte: olha, a máxima do jornalismo é elogiar sem bajular, questionar sem ofender. A gente pode abordar qualquer tema de maneira urbana, de uma maneira equilibrada. Mas assim, muita gente quando fala assim, porque vem as pessoas de fora conquistar as vagas dos amapaenses nos nossos concursos, nos nossos editais, enfim. Aí defendem que tenham questões ligadas à história, à geografia do Amapá. Qual é o peso, qual é a carga que a legislação diz que tem que ter de questões regionais? Não há uma lei específica que cobre isso. Vamos dizer assim, houve aí, uns anos atrás, um projeto de lei, né, que não foi aprovado na Assembleia. Esse projeto de lei, ele obrigava, caso ele fosse transformado em lei, que as disciplinas de História e Geografia do Amapá estivessem presentes em todos os concursos promovidos aqui no estado. Mas ela não foi aprovada. Na verdade, a partir daí, o governo e a prefeitura entenderam que é importante ter essas duas disciplinas, porque é uma questão de também fazer um pouco essa exclusão daquele candidato que vem de fora, que não conhece a História e a Geografia do Amapá, e fazer com que aquele que está aqui estude, conheça, né, se envolva, que possa, na verdade, ter uma afinidade com os temas, porque os temas pertencem, né? Mas peraí, tem também uma outra questão, né, professor? A pessoa está se habilitando a ser um servidor do estado, um servidor do município. Exatamente. Vai lidar, vai responder a partir da investidura do cargo público, passa a ter prerrogativas. Exatamente. Às vezes poder de polícia e série de outras situações
que a pessoa não pode simplesmente estar alheia, assim como são questões, vamos lá, técnicas que são exigidas, específicas, conhecimento específico da área que está se propondo a ser. É importante saber coisas básicas da nossa geografia, da nossa história. O senhor entende assim também? Com certeza, porque a pessoa ela vai, a partir de então, viver aqui, né? E vivendo aqui, por exemplo, ela assuma um cargo de policial, por exemplo. O policial civil, o policial militar, que atende todo o estado. Como é que essa pessoa vai chegar aqui sem ter, basicamente, nenhuma informação sobre a nossa cultura, sobre a nossa geografia, né, sobre a nossa história, sobre a nossa sociedade, né, sobre a nossa religiosidade, porque tudo isso faz parte de um contexto em que o servidor público ele tem que ter pelo menos o mínimo de conhecimento para poder atuar no serviço público dentro de algumas especificidades. Por exemplo, o camarada chega e vai lá para Oiapoque. Vamos dar um exemplo. Policial militar ou policial civil. Vem de fora, aí ele é lotado lá no Oiapoque. Ele sabe que o Oiapoque é uma área de fronteira? Ele sabe qual é a história dessa fronteira? O que tem a ver o busto do Barão do Rio Branco na principal avenida do Oiapoque? Exatamente. Né? Ele sabe qual é a função ali, por exemplo, da Clevelândia do Norte? Qual é o papel da Clevelândia do Norte ali naquela zona fronteiriça? Né? As relações, né, de, vamos dizer assim, os catraieiros, a relação da polícia francesa lá do outro lado, a relação do tráfico de drogas, a prostituição, a questão indígena. Ele não tem essas informações se a gente não tiver pelo menos um assunto ou um item, um edital que trate da questão fronteiriça entre o Brasil e a França, que vem desde Portugal e França, né? Que de fato, isso inclusive foi uma discussão minha no meu mestrado. Quando eu fiz mestrado, eu fiz uma dissertação, construí uma dissertação sobre essa área fronteiriça, os tratados de limites, a relação, né, de cooperação, a relação de afastamento. Que tipo de fronteira é essa? É uma fronteira rede? É uma fronteira de separação? É uma fronteira de cooperação? Então tudo isso vem se construindo ao longo da história. E dentro de sala de aula, o mínimo que a gente pode fazer enquanto professor é passar para o candidato quais são as questões que ocorrem dentro dessa fronteira, dentro desse contexto de que nós vamos chegar a chamar de região do contestado do Amapá, que faz parte desse limite, que discute esse limite, né, que discute a posse desse limite. Né? É importante o pessoal que está agora lá na rádio comunitária Lourenço FM, que retransmite os conteúdos da Diário FM lá para o garimpo do Lourenço, agora lá em Calçoém, que tem a ver exatamente com o que o senhor está falando, né? Essa contextualização histórica a partir do conhecimento que se tinha a respeito do ouro que tinha e que tem ainda naquela nossa região. Aquela região ali foi uma região que aguçou cada vez mais o interesse da França. Depois da segunda metade do século XIX, quando foi encontrado o ouro ali, é que se já era uma região de conflito, isso se acirrou e que levou o episódio lá do Cabralzinho, lá em 1895, na Vila Espírito Santo do Amapá. Tudo isso em decorrência do achamento do ouro naquela região lá. E a estratégia então dos franceses foi transferir ou considerar que a fronteira, a divisa dos dois países se dava no rio Araguari. Exato. E não no rio Oiapoque, era isso? Era isso, porque eles sabiam qual era o limite. O limite era o rio Vicente Pizon, que era um navegador espanhol, que adentrou essas terras aqui em 1500. Só que os franceses diziam, o rio Vicente Pizon é o rio Araguari. Pizon entrou pelo rio Araguari. E os portugueses diziam, não, o Vicente Pizon é o rio Oiapoque. Eles não discutiam que o limite era o Vicente Pizon, que era o rio Vicente Pizon, mas eles não sabiam, ou pelo menos um dizia que o Vicente Pizon era o Oiapoque, que eram os portugueses, e os franceses diziam que era o rio Araguari. Nesse espaço, ali 25 mil quilômetros quadrados de terra e de riquezas, né, de ouro, de madeira, de drogas do sertão, de tudo que era importante para a economia naquela época. Professor, uma curiosidade minha e com certeza pode ser de muita gente, né? Como é que o senhor, como professor de história, e hoje em dia nas salas de aula, eu imagino cada vez mais
o feedback, né? O debate, ouvir também. O senhor também bebe na fonte, né? Troca informação, ou usando uma palavra que a galerinha mais usa, compartilha informação de lado e de outro, né? Então, quando os questionamentos vêm, por exemplo, sobre a história oficial que se tem, a história do Cabral, do descobrimento, né? Da região que é Porto Seguro. O senhor falou do Pinzon. Há registro de que o Pinzon tenha estado aqui, na verdade, 3 anos antes, 1497, antecede o descobrimento oficial. Como é que o senhor lida com esses questionamentos quando a galerinha pode estar vasculhando uma deep web da vida, uma versão qualquer que seja questionada? Fala pra gente. Nesse caso, a história, por ser uma ciência humana, ela se baseia em fatos. E esses fatos são, obviamente, comprovados por fontes. Se existir documentação oficial, uma carta, um diário de bordo, qualquer documentação que possa comprovar essa presença do Pinzon antecipada, né, ou de outro navegador. Por exemplo, existe uma corrente que diz que o primeiro português a chegar ao Brasil não foi o Cabral, foi Duarte Pacheco Pereira, e que no diário de bordo do Pacheco Pereira ele chegou aqui em 1498, na altura aqui da Amazônia, principalmente aqui na Ilha do Marajó. Tem gente que diz que a posição geográfica dele combina com as ilhas do Bailique, aqui no Amapá, que ele não podia revelar esse descobrimento, porque ele estava além do Tratado de Tordesilhas, né? Tordesilhas passava ali próximo onde é Belém, então ele já estava além de Tordesilhas. Tudo que estava por Oriente era Espanha, e o Ocidente era Portugal, então ele não podia revelar. Então existe uma corrente de historiadores que diz, ele descobriu, retorna para Portugal, informa o rei Dom Manuel do seu achado, e aí o rei Dom Manuel organiza uma nova expedição em que o Cabral, por ser um cavaleiro da Opus Dei, um cavaleiro da Ordem de Cristo, vai ser o responsável por reconhecer as terras que já haviam sido descobertas. Inclusive o próprio Duarte Pacheco Pereira estava nessa expedição cabralina, orientando o Cabral em que parte poderia se oficializar esse descobrimento. Já não seria mais além de Tordesilhas, e sim no litoral. Então aí tem muita coisa. Por exemplo, no ensino fundamental, o que é que os professores ou as professoras de história ensinam sobre o descobrimento? Que foi um descobrimento casual. Cabral errou o caminho das Índias, se perdeu, e aqui ele sem querer encontrou o Brasil, mas a aula acaba bem aqui, quando ele encontra o Brasil. E depois, para onde é que o Cabral foi? Ele foi para as Índias. Então, se ele estava perdido ali no meio do oceano, né? Ele chega ao Brasil, ele não está perdido ainda? Está. Como é que ele consegue encontrar o caminho para as Índias? Então, existe aí toda uma... E como é que eu, professor de história, vou explicar isso? O que é o certo e o que é o errado? Na história não existe isso. Na história existem correntes, né? Na história existem teorias, fatos históricos que são comprovados. Aí tem uma carta do rei Dom Manuel autorizando o Cabral a se desviar do caminho para as Índias, oficializar o descobrimento das terras, né, do novo continente e tomar o caminho para as Índias. Isso diz que tem tudo lá na Torre do Tombo. É isso, tudo na Torre do Tombo. Já esteve nela, professor? Não, infelizmente eu não tive. É um sonho de consumo? É um sonho. Logo estarei, se Deus quiser, realizando esse sonho por lá. Muito bem, aqui com o professor Marcelo Buraslan, ele mesmo, dos cursos preparatórios, dos concursos, das provas do Enem, está com a gente aqui ao vivo, batendo esse papo. Aqui na nossa live entrou gente aqui, como o Ílamo Barbosa, e disse, mestre Buraslan, e disse, Kleber, pede para ele falar do Wilamismo. O Wilamismo é uma corrente que ele inventou. É por isso que ele está pedindo. Eu sabia que era trollagem. Um grande abraço para o Ílamo Barbosa, que é meu amigo de longas datas. Teve aqui semana passada. Ele me falou. Falar de rock, grande músico, é um excelente professor de geografia. Aí ele diz, pede para ele falar do Wilamismo. Ele sabe que eu não vou falar do Wilamismo. Excelente, Ílamo. Olha só, então, 80 anos do Amapá. É uma programação extensa, né? Tem muita coisa sendo vista, sendo revisitada, né? Isso é importante, né? Para um profissional da história como o senhor. Eu queria finalizar esse bate-papo pedindo mais uma dica do senhor pelo seguinte:
Tem alunos que gostam de matemática, tem alunos que odeiam matemática, não gostam de cálculo, tem gente que odeia matemática, outros já gostam, outros de língua portuguesa, e assim vai, né? Cada um com as suas predileções. Mas como tornar o ensino, o conteúdo de história algo palatável? A gente já entrevistou algumas pessoas, até concurseiros, gente que já compartilhou as suas mais diferentes técnicas de memorização, seja do mnemônimo, seja atrelar isso a algum fato pessoal, seja gente que associa algum fato com uma pitada de humor, enfim. Para o senhor, particularmente, o que pode dizer no veículo de comunicação de massa, que é o rádio, sobre como gostar ou como assimilar conteúdo de história? Tem que dar significado. A história ela não é uma ciência sem significado, sem objeto. Tem que dar significado, porque antigamente, na minha época, história, geografia, as ciências humanas eram vistas como matérias decorativas. Perfeito. Não é? Então, até mesmo como professor, já fui professor de várias escolas de Macapá, quando fazia os plantões pedagógicos, os pais diziam: poxa, meu filho tirou uma nota baixa numa matéria decorativa. É aí que está a essência do negócio. A história, a geografia, a filosofia, a sociologia não são matérias decorativas. Elas são ciências que estudam a humanidade, a história da humanidade. Né? Quando a gente dá aula, eu dou aula de história, eu tenho que dar significado para o meu dia a dia. A história não estuda o futuro, ela tenta entender o presente a partir do passado. Então, entender o porquê que a gente vive dessa forma, qual é a nossa forma de viver, muito vem da própria história. Então a gente analisa e dá significado para os dias atuais. E aí isso chama a atenção do aluno, porque o aluno ele precisa ter significado, principalmente no dia de hoje, em que qualquer descuido, qualquer coisa, o aluno está disperso, ele já tem muita informação no celular, na internet, e que ele leva para a sala de aula. Se a gente não tiver dando para ele um significado, ele não tem ele não dá atenção, e talvez ele nem se interesse. Então, por exemplo, tem muito tema importante para se discutir hoje em sala de aula. Quando se fala, por exemplo, do empoderamento feminino, que é importante, do feminismo como movimento de igualdade. Onde é que se explica isso? Por exemplo, lá nos tempos coloniais, no Brasil colônia, existia um tipo de sociedade que era uma sociedade patriarcal, em que a mulher ela é só uma peça que serve para cuidar do lar, cuidar dos filhos, mas ela não é uma agente política, social, ativa, que tem voz dentro de uma sociedade. O homem se sente dono dela, casou com ela, é dono dela. Olha, uma das coisas que eu sempre debato em sala de aula, por exemplo, o feminicídio. Onde é que se explica toda essa violência contra a mulher? Se explica desde o tempo colonial, em que o homem se sentia dono dela. Se a mulher cometesse qualquer tipo de deslize, um adultério, por exemplo, era direito do homem para lavar a sua honra, tirar a vida dela. E isso foi lei no Brasil até 2003, até 20 anos atrás. E ainda tem advogado que justifica o feminicídio a partir do direito de lavar a honra daquela pessoa que tirou a vida de uma mulher. Então, o que se chama os costumes, né? Os costumes viram leis, né? Exatamente. Então, a gente começa a discutir isso e percebe que isso não pode continuar enraizado na sociedade. Isso já aconteceu, né? Isso passou por séculos acontecendo, mas hoje não cabe mais. Não cabe mais o discurso da mulher ser propriedade de ninguém. A mulher é propriedade dela mesma. Ela tem liberdade, professor. Ela tem desejos, ela tem o trabalho, ela tem a família, ela tem o que ela quiser ter. Entende? Perfeito. Então professor, a gente dá esses significados para que a história possa se tornar importante na vida do nosso aluno. Foi só uma pincelada, né? Passou tão rápido, a gente nem conseguiu se aprofundar.
o senhor vai precisar voltar aqui com a gente. Tá bom. Tá bom, professor? Fica o convite permanente para estar com a gente aqui. Muitíssimo obrigado. Para falar um pouquinho mais sobre a história do Amapá. Sim, e talvez cruzar essa coisa que o senhor muito bem desejou, um tema muito atual, com feminicídio, empoderamento, empreendedorismo feminino, se fala também, com fatos históricos, né? O cruzamento disso. Quem sabe numa próxima rodada a gente não projeta o Amapá para o futuro, o Amapá tentando achar suas vocações econômicas. Isso a gente pode muito bem fazer a partir do cruzamento dessa informação ou dessa visão com outros fatos, com outras disciplinas. Combinado? Sim, combinado. Bacana. Obrigado, professor. Muito obrigado. Marcelo Buraslan. Boa tarde a todos vocês que nos ouviram e obrigado pela oportunidade. Logo, esperando um novo convite para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Maravilha. Obrigado. Valeu.